No caos, algumas pessoas agem feito uma barata tonta, enquanto outras são muito assertivas e conseguem alcançar um resultado positivo. Aqui é Bruno Coraúci, seja bem-vindo ao vídeo 122 do Desafio 365. Eu vou compartilhar com você uma história que mostra efetivamente esse tipo de comportamento. Mas antes, eu quero dizer que um grupo de pesquisadores, olhando para essas pessoas, eles queriam entender por que essas pessoas, diante dessas situações, viam a solução aonde ninguém mais conseguia ver. Eles não só viam a situação, o problema, como eles viam isso de uma forma muito antecipada em relação às outras pessoas. E esse grupo de pesquisador, eles queriam buscar o que efetivamente essas pessoas tinham para ser tão diferenciadas assim na hora de agir diante do caos. Eu vou ilustrar isso com uma história de uma enfermeira que num determinado dia, passando ali por um dos corredores de um hospital, em frente a uma UTI neonatal, onde ficam ali os recém-nascidos que precisam de cuidados especiais logo após o nascimento, a enfermeira, passando por esse corredor, ela olha para dentro da UTI neonatal e tinha uma criança com uma enfermeira sentada ao lado. Ela bate o olho naquela criança e ela resolve voltar e entrar. Ela volta, entra na sala e diz para a enfermeira que está sentada: tem algo errado com essa criança, nós precisamos agir. A enfermeira que estava ali sentada ao lado da criança, ela olha para os painéis ali dos equipamentos e fala: não, tá tudo certo, a oxigenação tá certa, a temperatura tá certa, tá tudo certo, os equipamentos aqui estão mostrando. E essa enfermeira que entrou na sala falou: não, tem algo errado e nós precisamos agir. Novamente a enfermeira que está sentada falou: não existe nada de errado, os equipamentos mostram que tudo está correto. Se você quiser fazer alguma intervenção, você se vira com o médico, vai pedir permissão para o médico. Essa enfermeira, olhando novamente para a criança, ela toma a criança em suas mãos e age. Ela tem ali uma determinada ação que, logo após alguns minutos, de fato salva a vida daquela criança. E a outra enfermeira fica sem entender, mas como pode? Todos os equipamentos mostravam que a condição era perfeita, mas essa enfermeira que passava pelo corredor do hospital, só de olhar para dentro da UTI e bater o olho na criança, ela teve essa intuição de que algo estava acontecendo, de que aquela criança precisava de uma ajuda. E nessa pesquisa eles pegaram então vários profissionais que tiveram esse tipo de comportamento em diferentes situações, pilotos de avião, né, e outras diversas situações. E ao entrevistar essas pessoas não tinham clareza, elas não conseguiam efetivamente ali citar um ponto que era o diferencial para essa ação. Olha, o que te levou a fazer isso? E as pessoas falam: não sei, eu simplesmente senti que eu deveria fazer algo. E aí, continuando ali as perguntas, uma série de perguntas, depois de entrevistar vários profissionais, eles identificaram um padrão. E trazendo como exemplo essa enfermeira, uma das respostas dela diante dessa situação foi que: mas o que especificamente te fez agir na situação para salvar a vida dessa criança? De antecipar qualquer coisa, mesmo os equipamentos mostrando que tudo estava ok. Ela falou: olha, uma coisa que eu costumo fazer muito eu sempre visualizo na minha cabeça a imagem de uma criança saudável. Quais são as características de uma criança saudável? Como ela se comporta? Qual é a cor da sua pele? Como é que são os seus olhos? Como é que são os seus movimentos?
Ela falou, eu procuro visualizar todos os detalhes possíveis do que é uma criança saudável. E aí, os pesquisadores enxergaram esse padrão com os outros profissionais também. Esses profissionais, por repetir muitas vezes aquilo que é o correto e visualizar, trabalhar essa visualização daquilo que é a forma perfeita de se agir diante de uma situação ou dentro daquilo que se faz, como a atividade ela deve ser desenvolvida para que ela seja considerada perfeita, ao formar aquela imagem na cabeça, ao formar aquela imagem na mente, essa imagem ela fica no inconsciente ou subconsciente. E aí qualquer coisa no dia a dia, naquela atividade, que quebre esse padrão, é como se o cérebro ativasse um alerta. Olha, algo aqui está fora desse padrão positivo, está fora do padrão saudável. Haja. E foi exatamente o que essa enfermeira trouxe. Ela disse que ao olhar para a criança, a cor da pele da criança saltou aos seus olhos. Ela não sabia dizer efetivamente o que a criança tinha. Ela só sabia que a situação não estava saudável, que ela precisava agir. O inconsciente ativa o alerta. Ao ativar o alerta, ela tem também na sua mente como ela deve agir. E aí ela simplesmente entra em ação. E nesse caso, ao entrar em ação, ela salva a vida da criança que estava ali sem ar. Mas os equipamentos não conseguiam detectar, os equipamentos não detectaram. Mas a sua visão, ao identificar uma cor diferenciada na pele da criança, fez com que ela tomasse uma atitude e aquela atitude salvou a vida da criança. Coisa que minutos depois já não seria mais possível. E o mesmo, por exemplo, eles identificaram num caso de um piloto que salvou a queda de um avião. Mas ele agiu porque saltou aos olhos dele algo ali que não estava dentro do que era saudável para o plano de voo. Num primeiro momento ele não sabia efetivamente dizer o que era, mas ao saltar aos seus olhos que algo não estava perfeito, fez com que ele pudesse começar a verificar os equipamentos até encontrar o que precisaria ser feito e agir. Questões de minutos que salvaram o voo e salvaram a vida de muitas pessoas. Então, esse é um padrão muito comum que traz a segurança também para agir diante do caos. Quando eu tenho clareza de como agir em determinadas situações, quando aquela situação acontece e eu estou treinado, efetivamente treinado em fazer aquilo repetitivamente no meu dia a dia, ou treinado de uma forma de visualização do que é e o que eu preciso fazer, quando a situação acontece, o meu subconsciente ele ativa o alerta e ativa as ações que precisam ser tomadas. E quando nós não temos essa clareza, a gente acaba ficando feito uma barata tonta. A situação acontece, a gente não sabe exatamente o que fazer e de repente eu dou um passo para a direita e daqui a pouco eu dou um para a esquerda, um para frente, um para trás, porque eu não sei efetivamente o que eu preciso fazer para solucionar aquela situação. E esse vai e volta entre as situações faz com que eu perca um tempo precioso para solucionar a situação. Então, dentro das atividades que a gente faz, quando a gente tem clareza do que é o saudável e quando a gente treina muito isso, seja na ação direta ou seja através de visualização, quando efetivamente algo acontece, nós estaremos mais preparados para agir de uma forma mais efetiva e trazer uma boa solução para a situação. Fica aqui essa dica, deixa o seu curtir, compartilha esse vídeo com um amigo, obrigado por você acompanhar, te vejo no próximo vídeo, um forte abraço.